As 10 visões proféticas do livro do Apocalipse. As 10 visões proféticas mais impressionantes e simbólicas do livro do Apocalipse, escritas pelo apóstolo João, podem já estar acontecendo. Também conhecido como o livro da revelação na Bíblia cristã, este livro é reconhecido por seu conteúdo profético sobre o fim dos tempos. Prepare-se para entrar nas profecias mais arrepiantes deste poderoso trabalho apocalíptico. Embarque conosco nesta nova e intrigante narrativa. Aproveite para deixar seu like no vídeo e compartilhar sua opinião nos comentários sobre o que você acha que já está ocorrendo nos tempos atuais. Primeiro, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são uma visão aterrorizante descrita neste livro. Eles representam figuras montadas em cavalos branco, vermelho, preto e pálido, simbolizando respectivamente a conquista, a guerra, a fome e a morte. Esses cavaleiros personificam os julgamentos divinos que cairão sobre a terra, como mencionado nos versículos 2 a 8 do capítulo 6 do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista. Sua presença desencadeia conflitos violentos e sangrentos que destroem nações e mergulham a humanidade em desespero. A espada que ele empunha representa a violência e a destruição que permeiam o mundo. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho, simboliza a guerra. Seu impacto provoca a devastação e o sofrimento por meio de conflitos. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto, representa a fome, à medida que a escassez de alimentos e recursos se espalha, deixando milhões de pessoas em desespero. A balança que ele carrega simboliza a distribuição desigual de recursos. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido ou esverdeado, personifica a morte. Sua chegada traz consigo a morte em massa e o colapso da vida como a conhecemos. Ele é quem recolhe as almas dos falecidos. Esses horrores estão evidentes em eventos atuais na Terra, como os conflitos armados em Israel, na faixa de Gaza e na Rússia e Ucrânia. A pandemia de Covid-19, que surgiu no início de 2020 e ratificou a vulnerabilidade da humanidade, também se assemelha às profecias dos cavaleiros do Apocalipse. Segundo, a Grande Tribulação. A Grande Tribulação é descrita como um momento de sofrimento incomparável que afetará a humanidade. Este período revela a magnitude e a intensidade da tribulação que será desencadeada no fim dos tempos. Será um tempo de aflições extremas, onde a humanidade enfrentará calamidades, perseguições e desafios sem precedentes. No entanto, também nos é mostrada esperança. Aqueles que permanecem fiéis a Deus e que forem redimidos pelo sangue de Jesus encontrarão purificação e paz em meio ao caos. No livro de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22, Jesus fala sobre esse período de aflição, porque então haverá grande tribulação, como nunca existiu desde o começo do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, é feita menção àqueles que passaram por essa grande tribulação. E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que saíram da grande tribulação e lavaram suas roupas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Este versículo traz uma mensagem de esperança e redenção para aqueles que permanecem fiéis em tempos de provação. Um exemplo contemporâneo de tribulação são as igrejas perseguidas em diferentes países ao redor do mundo. Essas comunidades enfrentam condições que refletem elementos da grande tribulação. Terceiro, as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus são julgamentos divinos sobre a humanidade pecadora, descritos no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Essas taças são derramadas por 7 anjos sobre a terra como parte dos eventos finais que precedem o fim dos tempos e o julgamento final. Em Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 a 17, lemos: Então ouvi uma voz alta vinda do santuário, dizendo aos
os 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra, resultando em feridas terríveis e malignas que afligem aqueles que levaram a marca da besta e adoraram sua imagem. Cada taça traz consigo uma praga ou desastre específico que causa sofrimento à humanidade. Por exemplo, a segunda e a terceira taça transformam mares e rios em sangue, resultando na morte das criaturas marinhas e na poluição da água. A quarta taça provoca queimaduras intensas devido à exposição ao calor extremo. A quinta taça aflige o trono da besta com trevas, simbolizando a queda espiritual e moral do poder do mal. A sexta taça é descrita em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16, onde o rio Eufrates seca para preparar o caminho para os reis do Oriente. A sétima taça traz relâmpagos, trovões e terremotos. Contudo, o livro do Apocalipse também nos mostra que aqueles que se arrependem e se voltam para Deus podem escapar da justa ira vindoura no dia do julgamento. Quarto, a marca da besta. A marca da besta é um símbolo de lealdade ao anticristo e representa a condenação eterna. Mencionada no capítulo 13 do livro de Apocalipse, versículos 16 e 17, nos diz: ele fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Este verso destaca a imposição da marca como um requisito para transações comerciais. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 e 10, lemos: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca em sua testa ou em sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Este versículo destaca as graves consequências espirituais para quem escolhe adorar a besta e receber sua marca, desviando-se do caminho de Deus. A marca da besta é um lembrete da importância de mantermos nossa identidade em Cristo e resistirmos a qualquer forma de idolatria. Quinto, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta são duas figuras proeminentes no livro do Apocalipse, que emergem como agentes do mal durante o julgamento final. A besta é descrita como um ser poderoso e opressor que busca subjugar a humanidade. É identificada pelo número 666, que simboliza a corrupção e oposição a Deus. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, é dito: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. A besta exercerá autoridade e influência sobre muitos, levando-os a adorar tudo o que não é divino. Por outro lado, o falso profeta emerge como um líder religioso enganador que apoia a besta, realiza falsos milagres e desvia as pessoas do caminho da verdade. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, é mencionado: mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, que tinha feito sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O falso profeta é uma figura manipuladora que procura persuadir os outros a seguirem um caminho falso e distorcido, afastando-os da fé verdadeira e da devoção. Essas figuras representam forças espirituais malignas que, de acordo com os escritos, serão derrotadas no desfecho apocalíptico que levará à vitória final do bem sobre o mal. Sexto, a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é especificamente descrita nos capítulos 16 e 19 do Apocalipse. Este evento apocalíptico tem grande significado simbólico e espiritual, representando o confronto final entre as forças do bem e do mal.
No capítulo 16, versículo 16, é mencionado o nome Armagedon, que vem do hebraico Har Megiddo, que significa Montanha de Megido. Este lugar, localizado na antiga Palestina, historicamente esteve associado a várias batalhas. No capítulo 19, versículos 11 a 21, o apóstolo João tem uma visão da batalha do Armagedon. Nesta visão, Jesus Cristo é descrito montando um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça, com olhos como chamas de fogo e muitas coroas na cabeça. Seu nome é conhecido apenas por ele, e ele está vestido com um manto encharcado de sangue. Os exércitos celestiais o seguem, vestidos de linho fino, branco e puro, e montando cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Em seu manto e em sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um anjo chama as aves do céu para se reunirem para o grande banquete de Deus, onde comerão a carne dos reis, dos generais, dos cavalos e cavaleiros, dos livres e escravos, pequenos e grandes. A besta, os reis da terra e seus exércitos se unirão para fazer guerra contra aquele que está montado no cavalo e seu exército. No entanto, a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo que queima com enxofre, enquanto os outros inimigos são derrotados pela espada que sai da boca daquele que está no cavalo, e as aves se fartam com sua carne. A batalha do Armagedon representa o clímax da luta espiritual entre o bem e o mal. É o momento em que Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, derrota as forças do mal e estabelece seu reino eterno de justiça e paz. Sétimo, a ressurreição celestial dos mortos. De acordo com as Sagradas Escrituras, a ressurreição celestial dos mortos é a grande esperança de todos os que acreditam em Jesus. No final, haverá um tempo em que os mortos ressuscitarão e os salvos viverão eternamente com Ele. Aqueles que estão salvos não precisam temer a morte, pois sabem que serão ressuscitados para a vida eterna. A Bíblia deixa claro que a ressurreição é uma realidade e não uma metáfora. Realmente acontecerá. E a prova disso é que Jesus ressuscitou, mostrando que este é o destino de todos os que nele acreditam. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22, o apóstolo Paulo nos diz: assim como a morte veio através de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aqui Paulo fala sobre como a morte entrou no mundo devido ao pecado de Adão, mas a ressurreição dos mortos veio através do trabalho de Jesus Cristo. Em outras palavras, a morte é uma consequência do pecado, mas a vida eterna é um dom de Deus para aqueles que acreditam em Jesus. A ressurreição dos mortos ocorrerá no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Todas as pessoas que existiram serão ressuscitadas e julgadas por Deus. Alguns receberão punição eterna, enquanto outros receberão a vida eterna. Deus julgará cada um segundo suas ações na vida. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e sofrerão condenação eterna. Esta é a segunda morte. Na ressurreição, os salvos viverão eternamente com Deus. Não haverá mais morte. Todos viverão para sempre, recebendo a vida eterna diretamente de Deus. Oitavo, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é descrita nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse. É a cidade santa que desce do céu à terra, cheia de simbolismo religioso e representando o cumprimento final do reino divino de Deus. A cidade é apresentada como uma cidade celestial, símbolo da morada eterna dos justos. É descrita em grande detalhe, destacando sua beleza, perfeição e santidade. Possui grandes muros altos feitos de jaspe e 12 portas, cada uma feita de uma única pérola. No seu centro existe uma grande praça com um rio da vida fluindo e uma árvore da vida que cresce em ambos os lados do rio. A cidade brilha com a glória de Deus e não há necessidade de sol ou lua, visto que a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. A
A Nova Jerusalém é habitada por aqueles que foram salvos e servem a Deus dia e noite. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, disse: E eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Este simbolismo poderoso representa a promessa de um novo começo, um renascimento ou um estado transformado para a humanidade e o mundo como um todo. A imagem da Nova Jerusalém é frequentemente interpretada como a promessa de um lugar celestial ou uma futura realidade espiritual, onde aqueles que são fiéis e justos viverão em comunhão com Deus. Nono, as duas testemunhas. Essas duas figuras proféticas são apresentadas como testemunhas especiais que proclamam a verdade divina antes da vinda de Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, nos é dito: E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas testemunhas são descritas como duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Durante seu ministério, elas possuem o poder de transformar água em sangue e de fechar o céu para que não chova durante os dias de sua profecia, além de ferir a terra com pragas, demonstrando assim a autoridade divina que lhes foi conferida. Se alguém tentar machucá-las, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Assim, aqueles que tentarem lhes causar danos serão mortos. No entanto, quando seu testemunho chega ao fim, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, derrotando-as e matando-as. Os corpos das duas testemunhas serão expostos na praça da grande cidade, onde Cristo também foi crucificado. Por 3 dias e meio, pessoas de todo o mundo testemunharão seus corpos e não permitirão que sejam enterrados. Depois de 3 dias e meio, Deus lhes dará novamente o espírito da vida, e as duas testemunhas se levantarão, aterrorizando os homens. Então, uma grande voz do céu as chamará, e elas subirão ao céu em uma nuvem diante dos olhos de todos os seus inimigos. Resumindo, as duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse são figuras proféticas que proclamam a verdade e o poder de Deus nos últimos tempos. O ministério descrito no capítulo 11, versículos 3 a 12, é um testemunho marcante da fidelidade divina e um chamado ao arrependimento. Embora sejam assassinadas, sua ressurreição mostra o poder de Deus sobre a morte e sua vitória. 10º, o julgamento final. No contexto do Apocalipse, o julgamento final é descrito como o momento culminante em que Deus realiza o julgamento de todas as almas humanas, vivas e mortas. A descrição do julgamento final no livro do Apocalipse é rica em simbolismo e imagens apocalípticas que retratam este evento como um período de grande significado e transformação, ligado ao retorno glorioso de Jesus Cristo. Jesus Cristo virá com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Durante este julgamento, as pessoas são separadas de acordo com suas ações, com base em critérios morais e espirituais. Os justos são recompensados com a vida eterna com Deus, enquanto os perversos enfrentam a condenação. Também se acredita na ressurreição dos mortos, onde aqueles que morreram são devolvidos à vida para enfrentar o julgamento final. Depois que o julgamento final ocorrer, haverá uma restauração do mundo, um tempo em que o céu e a terra serão transformados, e Deus criará um novo céu e uma nova terra, livres do mal e da corrupção. Durante o julgamento final, o mal é finalmente derrotado, e Satanás e as forças do mal são julgados e condenados à pena eterna. Essas visões são poderosas não apenas pela intensidade dos acontecimentos descritos, mas porque trazem mensagens eternas de esperança e justiça. Elas nos lembram que, apesar das tribulações, há uma promessa de redenção, e que o propósito de
divino prevalece sobre todas as forças do mal. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre temas como este, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E se você já se perguntou por que Deus simplesmente não destrói Satanás e os anjos caídos, convido você a assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela, onde exploramos essa questão profunda e intrigante. Te vejo lá.